Meu nome é João Collins, mas na estrada todo mundo me conhece só como Carlão. Há 15 anos dirijo esse Scania vermelho pelas rodovias do Brasil, carregando sonhos e desilusões de um canto para o outro desse país imenso. A cabine do caminhão virou minha casa, meu escritório, meu confessionário. Era uma tarde de março, daquelas que o calor gruda na pele como mel quente. Eu vinha descendo a serra entre Goiás e Minas Gerais, carregado de soja, quando a solidão bateu mais forte que de costume. Fazia 3 dias que não trocava mais que 2 palavras com alguém além dos frentistas nos postos. O cheiro de diesel misturado com o pó da estrada entrava pela janela aberta. Eu preferia assim, mesmo com o calor. O ar-condicionado quebrou. Faz tempo e não tive grana para consertar. Mas a verdade é que gosto de sentir o Brasil inteiro pelos poros. O som das cigarras lá longe, o barulho do motor roncando, o vento batendo no rosto suado. Minha vida sempre foi essa, eu, a estrada e as lembranças que não me deixam em paz. Perdi minha esposa Clara há 2 anos. Câncer. Quando ela morreu, pensei em parar de viajar, ficar em casa, sei lá. Mas casa sem ela virou um túmulo. Então, voltei para a estrada. Aqui pelo menos eu tenho a sensação de que estou indo para algum lugar, mesmo que seja só uma ilusão. O sol começava-se por quando passei por Cristalina. Cidade pequena, dessas que você vê uma vez e não esquece mais. Casa simples, gente simples, vida simples. Às vezes penso que deveria ter nascido num lugar assim. Talvez a vida fosse mais fácil. Parei num posto para abastecer e esticou as pernas. O frentista, um rapaz novo com cara de quem nunca saiu dali, veio me atender sorrindo. Boa tarde, seu Carlão. Como vai a viagem? Vai levando, menino. Vai levando. Senhor vai longe ainda? Até Montes Claros. Mais uns 300 quilômetros pela frente. Ele balançou a cabeça com aquele jeito respeitoso que só o povo do interior tem. Tome cuidado na estrada, viu? Esses dias teve muito movimento esquisito por aqui. Gente estranha passando, conversas meio escondidas. Não dei muita bola. Interior sempre tem suas histórias, seus mistérios. Paguei o combustível, comprei um guaraná bem gelado e voltei pro meu Scania. A estrada à frente era uma fita de asfalto rachado, que se perdia no horizonte. Montei na cabine, liguei o motor e segui viagem. O rádio tocava uma música sertaneja antiga, daquelas que falam de amor perdido e saudade. Eu cantarolava baixinho, tentando afastar os pensamentos que sempre vêm na hora do silêncio. Clara adorava essa música. Sempre que tocava, ela segurava minha mão e ficava quieta, só ouvindo. Dizia que a música falava da nossa história. Eu nunca entendi direito, mas gostava de ver ela feliz. O sol já tinha sumido quando entrei numa estrada secundária, dessas de terra batida e buracos. Era um atalho que eu conhecia bem, cortava uns 50 quilômetros da viagem principal, mas era traiçoeiro, principalmente depois da chuva. E tinha chovido na semana passada. Foi ali, naquela estrada esquecida por Deus, que minha vida mudou, para sempre. O motor roncava pesado subindo uma lombada quando avistei algo estranho à frente. Era quase noite, mas a lua estava clara e consegui ver um homem a cavalo, meio curvado, como se carregasse alguma coisa. Ou alguém. Diminuí a velocidade, instinto de caminhoneiro velho. Na estrada, tudo que parece estranho geralmente é mesmo. E aquilo ali estava muito estranho. Conforme me aproximei, vi melhor. Era um vaqueiro, desses ricos que você encontra no interior. Chapéu de couro, bota cara, cavalo imponente. Mas o que me arrepiou foi o que ele carregava na garupa. Uma moça jovem, de vestido azul todo sujo de barro, os cabelos despenteados cobrindo o rosto. Ela estava curvada, parecendo mais morta que viva. Mesmo de longe, dava para ver que alguma coisa estava muito errada ali. Meu coração disparou. Não sei explicar direito, mas foi como se uma voz lá dentro dissesse: João Collins, presta atenção. Deus não te trouxe aqui por acaso. Mantive distância, mas comecei a segui-los. A cada curva, a sensação de que estava presenciando algo terrível só aumentava. A moça não se mexia direito, parecia desmaiada ou em choque. E o vaqueiro cavalgava com pressa, olhando para trás de vez em quando, como quem foge de alguma coisa. O cheiro da terra molhada entrava pelas janelas. O barulho do motor do caminhão ecoava na estrada vazia. E eu, um caminhoneiro simples que
só queria chegar ao meu destino. Me vi no meio de uma história que ainda não entendia, mas que já sabia que não podia ignorar. Porque na estrada, você aprende uma coisa: quando Deus coloca algo no seu caminho, não é para você desviar, é para você parar e enfrentar. Segui aquele vaqueiro por mais de 10 quilômetros, mantendo distância suficiente para não ser notado, mas perto o bastante para não perdê-lo de vista. Meu Scania roncava baixo na segunda marcha, e eu sentia o suor escorrendo pelas costas, mesmo com o vento da noite batendo no rosto. A cada minuto que passava, a sensação de que algo estava muito errado só aumentava. A moça na garupa do cavalo se mexia pouco, muito pouco. De vez em quando, eu via ela levantar a cabeça ligeiramente, mas logo tornava a baixá-la, como se não tivesse forças. O vaqueiro não era qualquer um. Mesmo na pouca luz, dava para ver que o cavalo era de raça. A sela era trabalhada, tudo muito caro. Homem de posses, com certeza. Mas riqueza não justifica o que eu estava vendo. Não justifica uma moça naquele estado, sendo carregada como um saco de milho. Minha mente disparava tentando entender. Será que ela estava doente, ferida, ou pior? Será que estava sendo levada contra a vontade? Eu nunca fui homem de meter o bedelho na vida dos outros. 15 anos de estrada te ensinam a não se envolver em confusão, mas tem coisas que você não consegue fingir que não viu, e aquela moça ali, do jeito que estava, era uma dessas coisas. O cavalo diminuiu o passo quando chegaram numa clareira. Era um lugar isolado, cercado de árvores altas que faziam sombras estranhas no chão. Parei o caminhão uns 100 metros atrás de uma curva, e desliguei o motor. O silêncio da noite tomou conta de tudo. Desceu do caminhão e me aproximei, a pé, pisando devagar para não fazer barulho. O coração batia tão forte que eu tinha medo de que eles ouvissem. Cheguei perto o suficiente para escutar vozes. Desce daí, disse o vaqueiro, com uma voz áspera que me arrepiou. Chegamos. A moça não respondeu. Ela tentou descer do cavalo, mas as pernas tremiam tanto que quase caiu. O vaqueiro segurou ela pelo braço, com força demais, e a empurrou para a frente. Foi aí que eu vi o rosto dela pela primeira vez. Devia ter uns 20 e poucos anos, cabelos castanhos bagunçados, olhos vermelhos de tanto chorar. O vestido azul estava rasgado em algumas partes e sujo de lama, mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos dela. Eram os olhos de quem já tinha desistido de tudo. Olhos vazios, sem esperança. Por favor, ela sussurrou, tão baixinho que eu quase não escutei. Eu não quero. Cala a boca, ele cortou, puxando ela para mais perto. Você não tem escolha. Seu pai já recebeu o dinheiro. Agora você é minha. Minha, o sangue subiu à cabeça. Minha respiração ficou pesada. Agora, eu entendia tudo. Aquela moça tinha sido vendida. Vendida como gado, como uma mercadoria qualquer. E aquele desgraçado tinha comprado ela. Eu devia ter ligado para a polícia naquele exato momento. Devia ter voltado pro caminhão e ligado pro 190. Mas a cidade mais próxima ficava a mais de 30 quilômetros dali. E eu não sabia se a polícia chegaria a tempo. E tempo era o que aquela moça não tinha. Você vai aprender a me obedecer, continuou o vaqueiro, chegando mais perto dela. Paguei caro por você. Sua família ficou rica por sua causa. Agora você vai me dar o que eu comprei. A moça começou a chorar, um choro baixo, sufocado, de quem já não tem mais lágrimas. E foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim se quebrou. Eu pensei na Clara. Pensei em como ela sempre dizia que cada pessoa que cruza nosso caminho está ali por um motivo. Pensei em quantas vezes eu rezei pedindo a Deus para me dar um propósito na vida depois que ela morreu. E ali estava, bem na minha frente. Caminhei em direção a eles, fazendo barulho propositalmente com os pés pisando nos galhos secos. Eles se viraram assustados. Boa noite, eu disse, tentando manter a voz calma, mas firme. Tudo bem por aqui? O vaqueiro soltou a moça e pôs a mão no cinto, onde carregava um chicote. Mesmo no escuro, vi os olhos dele brilharem de raiva. Isso aqui não é da sua conta, caminhoneiro. Vá embora antes que se arrependa. Mas eu olhei para a moça. Ela me olhava com uma mistura de medo e esperança, como se eu fosse a única pessoa no mundo que poderia salvá-la. E naquele momento, eu soube que não podia dar as costas. A moça não parece estar muito bem, eu disse, dando mais um passo à frente.
Será que ela não precisa de ajuda médica? Ela está bem, ele respondeu, secamente. E vai ficar melhor ainda quando aprender a se comportar. A moça tentou falar, mas a voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Socorro, por favor. Pronto, agora não tinha mais volta. Moça, eu disse, olhando diretamente para ela. Você está aí por vontade própria? Ela balançou a cabeça que não, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meus pais, eles me venderam, ela conseguiu falar, entre soluços. Eles me venderam para ele, como se eu fosse uma vaca. O vaqueiro deu um passo ameaçador na minha direção. Você ouviu o que queria ouvir. Agora suma daqui antes que eu te faça sumir. Não, eu respondi, e minha própria voz me surpreendeu. Saiu mais forte do que eu esperava. Não vou a lugar nenhum. E nem ela. Ele tirou o chicote do cinto e fez ele estalar no ar. O barulho ecoou pela clareira como um trovão. Você não sabe com quem está mexendo, caminhoneiro. Eu tenho dinheiro, tenho poder. Posso acabar com sua vida com um telefonema. Pode ser, eu disse, sentindo o coração disparar. Mas hoje não vai ser assim. Ele levantou o chicote no ar, pronto para descer em mim. Eu me preparei para receber a chicotada. Fechei os olhos e me concentrei na moça. Ela precisava de mim. Clara sempre dizia que a gente tem que ser forte quando os outros não conseguem ser. Mas o chicote não veio. Quando abri os olhos, vi que a moça tinha se jogado na frente do vaqueiro, segurando o braço dele com as duas mãos. Não, ela gritou, com uma força que eu não esperava. Ele só está tentando me ajudar. O vaqueiro empurrou ela para trás com tanta força que ela caiu no chão. E foi aí que eu perdi a paciência. Agora chega, eu disse, caminhando em direção a ele. Ninguém trata uma mulher assim na minha frente. Ele ergueu o chicote de novo, mas dessa vez eu fui mais rápido. Segurei o pulso dele com uma mão e, com a outra, tirei o chicote da mão dele. Por um momento, ficamos ali, cara a cara, medindo forças. Você não sabe o que está fazendo, ele disse, com os dentes cerrados. Sei sim, eu respondi. Estou fazendo o que é certo. Joguei o chicote longe e ajudei a moça a se levantar. Ela estava tremendo, mas conseguiu ficar de pé. Obrigada, ela sussurrou, segurando meu braço. Muito obrigada. O vaqueiro nos olhava com ódio, mas eu vi algo diferente em seus olhos. Medo. Ele estava com medo. Talvez por ter percebido que eu não era o tipo de homem que desiste fácil. Isso não vai acabar assim, ele disse, montando no cavalo. Você não sabe onde está se metendo. Talvez não, eu respondi. Mas sei que estou fazendo a coisa certa. Ele esporeou o cavalo e saiu galopando, sumindo na escuridão da noite. Só restaram eu e a moça ali, no meio daquela clareira, sob um céu cheio de estrelas. Ela se virou para mim, os olhos ainda cheios de lágrimas, mas agora com algo diferente. Esperança. Eu não sei nem seu nome, ela disse, com a voz ainda tremula. João Colas, eu respondi, mas pode me chamar de Carlão. E você? Maria, ela sussurrou. Maria da Glória. Prazer em conhecer você, Maria. Agora vamos sair daqui antes que ele volte com reforços. Caminhamos em direção ao meu caminhão, ela segurando meu braço para não cair. Eu sentia o peso da responsabilidade nos ombros. Não sabia ainda o que ia fazer, mas uma coisa eu sabia. Não ia deixar ninguém maltratar aquela moça na minha frente. Nunca mais. Maria subiu na cabine do caminhão com dificuldade, as pernas ainda tremendo. Eu liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude, mas sem fazer muito barulho. Na estrada, você aprende que às vezes a pressa pode ser sua inimiga. Para onde vamos? Ela perguntou, a voz ainda fraca, mas tentando se controlar. Primeiro, vamos sair dessa estrada, respondi, concentrado no volante. Depois a gente decide. Ela ficou quieta por uns minutos, só olhando pela janela. Eu podia sentir que ela estava tentando processar tudo o que tinha acontecido. De vez em quando, ela limpava as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. A estrada de terra era traiçoeira no escuro. Buracos, pedras soltas, galhos que caíam das árvores. Mas eu conhecia bem aquele caminho. Já tinha passado por ali muitas vezes, sempre sozinho, sempre pensando na vida. Nunca imaginei que um dia estaria fugindo com uma moça que mal conhecia. Seu João Colas, ela disse, depois de um longo silêncio. Só Carlão, menina. Já falei, Carlão, por que o senhor fez isso? Por que arriscou tudo por uma desconhecida? Eu suspirei fundo.
Era uma pergunta que eu mesmo estava me fazendo. Não sei direito, respondi, sincero. Acho que tem coisas na vida que você não escolhe fazer. Elas que escolhem você. Ela se virou para me olhar melhor. Mesmo no escuro, eu podia ver que ela estava tentando me entender. O senhor tem família? Tinha, eu disse, sentindo o aperto familiar no peito. Minha esposa morreu há 2 anos. Câncer. Não tivemos filhos. Sinto muito, ela sussurrou. E você? Quer dizer, além do que aconteceu hoje, você tem mais alguém? Maria demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz dela estava carregada de uma tristeza profunda. Não tenho ninguém. Nunca tive, na verdade. Chegamos na estrada principal e eu me senti um pouco mais aliviado. Ali tinha movimento, outras pessoas. Se o vaqueiro aparecesse, pelo menos não estaríamos completamente sozinhos. Maria, eu disse, diminuindo a velocidade. Preciso saber uma coisa. Você falou que seus pais te venderam. Como assim? Ela fechou os olhos e encostou a cabeça no vidro da janela. Por um momento, pensei que ela não ia responder. Meus pais nunca me quiseram, ela começou, a voz quase um sussurro. Desde pequena, eu sempre fui um peso para eles. Eles nunca esconderam isso de mim. Eu senti um nó na garganta. Como uns pais podem fazer uma coisa dessas com a própria filha? Quando eu era criança, ela continuou. Minha mãe sempre dizia que eu ia dar trabalho, que eu não prestava para nada. Meu pai nem olhava para mim direito. Era como se eu fosse invisível na minha própria casa. E como chegou a essa situação de hoje? Maria respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para continuar. Há uns meses, eles começaram a receber a visita de homens estranhos. Homens com dinheiro, que ficavam conversando baixinho com meu pai. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que tinha a ver comigo. Parei o caminhão num posto de gasolina que estava aberto. Precisávamos de combustível e, principalmente, precisávamos de um lugar seguro para conversar. Maria parecia precisar desabafar, e eu precisava entender melhor a situação para saber como ajudá-la. Vou abastecer, eu disse. Você quer alguma coisa? Água? Alguma coisa para comer? Ela balançou a cabeça que não, mas eu comprei água e uns biscoitos mesmo assim. Voltei para a cabine e entreguei para ela. Come alguma coisa, eu disse. Você precisa manter as forças. Ela pegou a água e bebeu devagar, como se cada gole fosse um esforço. Obrigada, ela disse. Faz tempo que ninguém se preocupa comigo assim. Saí do posto e continuei viagem pela estrada principal. Maria parecia mais calma agora, mas eu sabia que ela tinha mais a me contar. Você estava me falando dos homens que visitavam sua casa, eu disse, gentilmente. Sim, ela suspirou. Uma semana atrás, meu pai me chamou no quarto dele. Ele estava com um papel na mão e tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de satisfação e, sei lá, alívio. Que tipo de papel? Um contrato, ela disse, e eu senti um arrepio na espinha. Ele disse que tinha encontrado uma solução para mim, que eu finalmente ia servir para alguma coisa. Eu apertei o volante com mais força. Cada palavra que ela falava me deixava mais revoltado. Ele explicou que me vendeu para o vaqueiro mais rico da região. Disse que eu deveria me sentir sortuda, porque nem toda mulher consegue um marido tão próspero. Marido? Eu perguntei, incrédulo. Era assim que eles chamavam, ela disse, com amargura. Mas eu sabia que não era casamento. Era compra e venda mesmo. Eu ia ser propriedade dele. E sua mãe? Ela não disse nada? Maria riu, mas era um riso sem alegria, cheio de dor. Minha mãe estava mais animada que meu pai. Ela disse que finalmente iam se livrar de mim e ainda ganhar dinheiro com isso. Disse que eu deveria agradecer por ter nascido bonita, porque era a única coisa de valor que eu tinha. Tive que parar o caminhão no acostamento. Eu estava com tanta raiva que não conseguia me concentrar na direção. Como é que existem pessoas capazes de fazer uma coisa dessas? Carlão, Maria disse, percebendo o meu estado. Você está bem? Não, eu respondi, honesto. Não estou bem. Estou com uma raiva que não sei nem explicar. Ela pôs a mão no meu braço, num gesto simples, mas que me tocou profundamente. Obrigada, ela disse, por ficar com raiva por mim. Faz tempo que ninguém fica com raiva por mim. Respirei fundo, tentando me acalmar. Ela precisava de mim calmo e racional, não revoltado e descontrolado. Continue, eu disse. O que aconteceu depois?
Ontem de manhã, o vaqueiro apareceu na nossa casa. Ele estava com outros homens, todos montados, todos armados. Meu pai foi lá fora conversar com eles, e depois me chamou. Maria pausou, bebendo mais um gole de água. Eu podia ver as lágrimas se formando nos olhos dela novamente. Quando eu saí de casa, o vaqueiro me olhou de um jeito que me fez sentir suja. Era como se ele tivesse tirado minha roupa só com o olhar. Ele disse que eu era bonita mesmo, que valia o dinheiro que ele tinha pago. Quanto? Perguntei, embora não tivesse certeza de que queria saber a resposta. 15 mil reais, ela disse, baixinho. Meu pai vendeu a filha dele por 15 mil reais. 15 mil reais. Era mais dinheiro do que muita gente via na vida toda, mas ao mesmo tempo era tão pouco. Como é que se pode pôr um preço na dignidade de uma pessoa? O vaqueiro disse que eu tinha uma semana para me preparar. Maria continuou, para me despedir da família e arrumar minhas coisas. Mas eu sabia que não era bondade. Ele só queria que eu ficasse pensando no que ia acontecer, que eu me acostumasse com a ideia. E você ficou em casa essa semana toda? Tentei fugir, ela disse, e havia orgulho na voz dela. 3 vezes. Mas meu pai me trancou no quarto e botou meu irmão para me vigiar. Meu próprio irmão, que cresceu comigo, que brincou comigo quando éramos crianças. Ele me traiu também. Ele também sabia? Sabia e apoiou. Disse que era melhor assim, que eu ia parar de dar trabalho para a família. Que 15 mil reais iam ajudar muito eles. Voltei a dirigir, mas devagar. A história de Maria estava me deixando cada vez mais perturbado. Como é que uma família inteira pode conspirar contra um dos seus próprios membros? Hoje de manhã ela continuou. O vaqueiro voltou. Ele disse que tinha decidido me levar antes do prazo, que não queria esperar mais. Meu pai nem questionou, só pegou o dinheiro e disse para eu ir com ele. E sua mãe? Ela nem saiu do quarto para se despedir. Maria disse, a voz embargada. A última coisa que ela me disse foi, finalmente. Senti as lágrimas queimando nos meus olhos. Pensei na Clara, em como ela sempre dizia que filho é o maior presente que Deus pode dar para uma família. Como é que uns pais podem jogar fora um presente desses? Maria, eu disse, tentando manter a voz firme. Você sabe que nada disso é culpa sua, né? Ela me olhou, surpresa. Como assim? Você não é um fardo. Você não é uma mercadoria. Você é uma pessoa, com dignidade, com valor. O que sua família fez é um crime. E o que esse vaqueiro queria fazer é outro crime. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez parecia um choro diferente. Não era só tristeza, era alívio. Eu às vezes pensava que talvez eles tivessem razão, ela disse, entre soluços, que eu realmente não prestava para nada, que era só um peso. Não, eu disse, com firmeza. Eles estavam errados, completamente errados. Rodamos em silêncio por alguns quilômetros. Eu estava processando tudo o que ela tinha me contado, tentando decidir qual seria o melhor caminho a seguir. Uma coisa eu sabia, não ia abandonar aquela moça, não depois de tudo o que ela tinha passado. Carlão, ela disse, quebrando o silêncio. Para onde vamos agora? Primeiro, vamos para uma cidade maior, eu respondi. Lá você vai poder registrar um boletim de ocorrência na polícia. Depois a gente vê. E, se eles não acreditarem em mim, vão acreditar, eu disse, com mais convicção do que realmente sentia. E eu vou estar lá para confirmar tudo o que você disser. Ela se aconchegou no banco do passageiro, puxando uma manta que eu sempre carregava na cabine. Carlão, ela disse, já com a voz mais sonolenta. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer, eu respondi. É o mínimo que qualquer pessoa decente faria. Mas no fundo, eu sabia que não era verdade. Muita gente teria passado direto, fingido que não viu, evitado se envolver. Eu mesmo poderia ter feito isso. Mas alguma coisa, talvez a memória da Clara, talvez a voz de Deus, não deixou. Maria adormeceu depois de alguns minutos, a respiração finalmente mais tranquila. Eu continuei dirigindo pela madrugada, pensando em tudo o que tinha acontecido. E em tudo o que ainda poderia acontecer. Lá fora, o Brasil imenso se estendia em todas as direções, cheio de histórias como a de Maria, de pessoas abandonadas, traídas, vendidas. Mas também cheio de possibilidades, de recomeços, de chances, de redenção.
e eu dirigia pela noite adentro, levando no meu caminhão não apenas uma carga de soja, mas também a esperança de que às vezes, só às vezes, as pessoas certas aparecem no momento certo, mesmo que seja só um caminhoneiro solitário numa estrada perdida do interior do Brasil. Eram quase 4 da manhã quando as primeiras gotas de chuva começaram a bater no para-brisa. Maria dormia encostada na janela, a respiração suave finalmente tranquila depois de tanta tensão. Eu dirigia devagar, tentando não fazer barulho para não acordá-la. A menina precisava descansar, mas o céu tinha outros planos. Em questão de minutos, a garoa virou uma chuva forte, daquelas que transformam a estrada numa pista de patinação. Os faróis do caminhão mal conseguiam furar a cortina de água que caía. Maria acordou com o barulho da chuva batendo no teto da cabine. Que chuva é essa? Ela perguntou, esfregando os olhos. Temporal de março, respondi, concentrado na estrada. Dessas que não perdoam. Vou ter que parar. Ela se endireitou no banco e olhou pela janela. Lá fora era só água, relâmpagos e escuridão. Onde estamos? Uns 40 quilômetros de Paracatu, respondi. Mas com essa chuva, não dá para continuar. Vou procurar um lugar para parar. Foi quando vi o primeiro problema. O motor começou a dar uns solavancos estranhos. Água tinha entrado em algum lugar onde não devia. Meu coração disparou. O que foi? Maria perguntou, percebendo minha preocupação. Acho que o motor está com problema, eu disse, tentando manter a calma. Vou tentar chegar até aquela borracharia ali na frente. Era um estabelecimento pequeno, meio abandonado, com uma placa velha que mal dava para ler na chuva. Mas tinha um telhado grande onde eu podia estacionar o caminhão. Consegui chegar lá com o motor quase morrendo. Desci na chuva e abri o capô. Como eu suspeitava, água tinha entrado no sistema elétrico. Não era nada que eu não pudesse consertar. Mas ia demorar. E o pior, tínhamos que ficar parados ali até a tempestade passar. Voltei para a cabine encharcado. E aí? Maria perguntou, ansiosa. Vai demorar umas 3 horas para consertar, eu disse, tirando a camisa molhada. E isso se a chuva diminuir. Ela ficou quieta por um momento, olhando a chuva lá fora. Eu podia ver que alguma coisa estava incomodando ela. Carlão, ela disse, finalmente. E se eles nos encontrarem aqui? Era exatamente o que eu estava pensando, mas não queria preocupá-la mais do que já estava. Não vão encontrar, eu disse, tentando soar convincente. Essa tempestade vai atrapalhar todo mundo, não só a gente. Mas Maria estava claramente nervosa. Ela olhava para todos os lados, como se esperasse ver o vaqueiro surgir a qualquer momento. Ele tem muito dinheiro, ela disse, a voz tremendo. Pode contratar quantos homens quiser para me procurar. Maria, olha para mim, eu disse, virando para encará-la. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Entendeu? Ela me olhou com aqueles olhos grandes, ainda cheios de medo, mas também de uma confiança que me tocou profundamente. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou novamente. Não entendo. O senhor nem me conhece. Era uma pergunta que ela já tinha feito antes, mas agora, parados ali na chuva, com tempo para conversar de verdade, eu senti que devia dar uma resposta melhor. Sabe, Maria, eu comecei, olhando para a chuva lá fora. Minha esposa sempre dizia uma coisa, que Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ensinar alguma coisa. Às vezes para ensinar, às vezes para aprender. E o que eu posso ensinar para o Senhor? Que vale a pena lutar por alguém, eu respondi, surpreendendo a mim mesmo com a honestidade. Faz 2 anos que eu só existo, não vivo. Desde que a Clara morreu, eu só dirijo de um lugar para o outro, sem propósito, sem sentido. Maria me escutava atentamente, e por algum motivo, isso me deu coragem para continuar. Quando eu vi você naquela situação, alguma coisa acordou dentro de mim, uma vontade de lutar, de proteger, de fazer diferença na vida de alguém. Fazia tempo que eu não sentia isso. A Clara, como ela era? Suspirei fundo. Falar da Clara sempre doía, mas ao mesmo tempo era bom lembrar dela. Era uma mulher pequena, mas forte. Trabalhava numa escola, dava aula para crianças. Sempre dizia que cada criança que passava pela sala dela, levava um pedacinho do coração dela junto. Vocês se amavam muito. Amávamos, eu confirmei. 23 anos casados. Ela queria ter filhos, mas não conseguimos. Nunca sabemos por quê. Mas ela dizia que Deus tinha outros planos para a gente. Que tipo de planos?
Ela sempre falava em adotar uma criança. Dizia que tinha muito amor para dar, que não importava se o filho era da barriga ou do coração. Maria ficou quieta, processando o que eu tinha dito. Por que vocês nunca adotaram? Sempre encontrávamos uma desculpa, eu respondi, com um arrependimento pesando na voz. Que era melhor esperar mais um pouco, que a situação financeira ia melhorar, que a gente ia ter mais tempo. Sempre tinha uma desculpa. E agora? Agora ela se foi e eu fiquei aqui me perguntando como seria se a gente tivesse adotado uma criança, como seria ter alguém para cuidar, para proteger, para amar. Foi nesse momento que caiu a ficha. Eu olhei para Maria e entendi por que Deus tinha me colocado naquela estrada naquela noite. Não era só para salvá-la, era para me salvar também. Maria, eu disse, a voz embargada. Você me fez lembrar do que é sentir que a vida tem propósito. Ela estendeu a mão e tocou minha mão, num gesto simples mas que significou muito. Obrigada, ela disse, por me contar isso. Um relâmpago cortou o céu, seguido de um trovão ensurdecedor. Maria se assustou e se encolheu no banco. Com medo de tempestade? Perguntei. Desde pequena, ela admitiu. Quando era criança e começava a chover forte, eu corria para o quarto dos meus pais. Mas eles sempre me mandavam de volta para o meu quarto. Diziam que eu era muito grande para ter medo de chuva. Que idade você tinha? 5, 6 anos. Era só uma criança que queria colo quando estava com medo. Mais uma vez, senti raiva da família dela. Como é que uns pais negam carinho para uma criança assustada? Venha cá, eu disse, abrindo os braços. Maria hesitou por um segundo, mas depois se aproximou. Eu a abracei, e senti ela relaxar pela primeira vez desde que a conheci. Pronto, eu disse, passando a mão no cabelo dela. Agora você tem alguém para te proteger das tempestades. Ela começou a chorar, mas era um choro diferente. Não era de tristeza ou medo, era de alívio. Como se finalmente tivesse encontrado o que procurava a vida toda. Eu nunca. Ela começou, mas parou. Nunca o quê? Nunca ninguém me abraçou assim, como se eu fosse importante. Meu coração se partiu. Como é que uma pessoa chega aos 20 e poucos anos sem nunca ter recebido um abraço de verdade? Você é importante, eu disse, com firmeza. Muito importante. Ficamos ali abraçados por alguns minutos, ouvindo a chuva bater no teto do caminhão, e aos poucos, senti que algo estava mudando em nós dois. Eu estava deixando de ser apenas um caminhoneiro solitário, e ela estava deixando de ser apenas uma vítima. Carlão, ela disse, ainda aninhada no meu abraço. Posso te perguntar uma coisa? Claro, quando isso tudo acabar. Quando a gente for na polícia e eles prenderem o vaqueiro e minha família. O que vai acontecer comigo? Era uma pergunta que eu vinha evitando pensar, mas que sabia que teria que responder cedo ou tarde. O que você quer que aconteça? Não sei, ela admitiu. Nunca tive escolha em nada na minha vida. Não sei nem como é ter vontade própria. Então vamos descobrir juntos, eu disse. Primeiro, você vai ser livre de verdade. Depois, a gente vê que tipo de vida você quer construir. E se eu não souber como, eu te ensino. Respondi, sem pensar duas vezes. Se você quiser, claro. Ela se afastou um pouco para me olhar nos olhos. O senhor faria isso mesmo? Me ajudaria a recomeçar? Faria, eu confirmei. Na verdade, acho que seria bom para nós dois. Foi nesse momento que ouvimos o barulho de um motor lá fora. Maria ficou tensa na mesma hora. Deve ser só alguém se abrigando da chuva. Eu disse, tentando acalmá-la. Mas no fundo, eu também estava preocupado. O barulho parou bem perto do nosso caminhão. Eu olhei pelo retrovisor e vi os faróis de uma caminhonete grande, dessas de fazendeiro rico. Carlão, Maria sussurrou, o medo voltando à voz. E se for ele? Calma, eu disse, pegando uma chave inglesa que sempre carregava na cabine. Fica aqui e se esconde atrás do banco. Desci do caminhão na chuva, a chave inglesa escondida atrás das costas. A caminhonete tinha os vidros escuros, não dava para ver quem estava dentro. Mas quando a porta se abriu, meu sangue gelou. Não era o vaqueiro. Eram dois homens que eu nunca tinha visto, mas que claramente não eram pessoas comuns. Tipo de gente que você encontra quando se mete em confusão grande. Boa noite, disse o maior deles, um homem corpulento com cara de poucos amigos. Está chovendo forte, né? Está, respondi, tentando manter a voz calma. Vocês estão viajando de madrugada? Mais ou menos, disse o outro, um sujeito magro com cicatriz no rosto.
Na verdade, estamos procurando alguém. É, quem? Uma moça disse o primeiro. Cabelo castanho, vestido azul. Pode estar acompanhada de um caminhoneiro. Senti o mundo girar. Eles tinham nos encontrado. Mas como? Não vi ninguém assim, eu menti, tentando parecer natural. Quer dizer, com essa chuva, mal consigo ver a estrada. O homem da cicatriz se aproximou mais, e eu vi que ele tinha uma arma no cinto. Tem certeza? Ele perguntou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Porque alguém disse que viu um caminhão vermelho saindo de Cristalina com uma moça na cabine. Deve ter sido engano, eu respondi. Caminhão vermelho tem muitos por aí. Eles se entreolharam, claramente desconfiando de mim. O maior deu alguns passos em direção à cabine do meu caminhão. Você se incomoda se a gente der uma olhadinha? Ele perguntou, mas não era realmente uma pergunta. Na verdade, me incomodo sim, eu respondi, tentando ganhar tempo. Tenho carga valiosa aí, não gosto de estranhos mexendo no meu caminhão. O homem da cicatriz pôs a mão na arma. Não vai ser por muito tempo, ele disse, ameaçadoramente. Foi nesse momento que um raio iluminou o céu, seguido do trovão mais alto que eu já tinha ouvido na vida. A chuva ficou ainda mais forte, se é que isso era possível. E na confusão do momento, tive uma ideia. Olha, eu gritei, por causa do barulho da chuva. Se vocês querem procurar alguém, melhor esperarem a tempestade passar. Com essa visibilidade, vocês não vão encontrar ninguém mesmo. O maior hesitou. Ele sabia que eu estava certo. Além do mais, eu continuei. Se vocês estão procurando alguém que fugiu, provavelmente essa pessoa está escondida em algum lugar esperando a chuva passar. Não estaria na estrada com essa tempestade. Eles se entreolharam novamente. Eu podia ver que estavam considerando minhas palavras. Você tem razão, disse finalmente o da cicatriz. Mas se você vir alguma coisa... Claro, eu menti. Tenho o número da polícia aqui no celular. Eles voltaram para a caminhonete, mas não saíram. Estacionaram ali mesmo, claramente dispostos a esperar a tempestade passar para continuar a busca. Voltei para a cabine encharcado e com o coração disparado. Maria estava escondida atrás do banco, tremendo de medo. Eram eles? Ela perguntou, sussurrando. Homens do vaqueiro, eu confirmei, mas consegui convencê-los a esperar a chuva passar. E agora? Agora a gente reza para essa tempestade durar bastante, eu disse. E pensa num plano. Maria se sentou no banco, o rosto pálido de medo. Eles vão me encontrar, ela disse, a voz desesperada. Vão me levar de volta. Não, eu disse, com uma determinação que me surpreendeu. Não vão. Eu não vou deixar. Mas eles são dois, e armados. E eu sou um caminhoneiro teimoso que não desiste fácil, eu respondi. Além do mais, tenho uma coisa que eles não têm. O quê? Estou do lado certo da história. Lá fora, a tempestade continuava com força total, e na caminhonete estacionada a poucos metros de nós, dois homens esperavam o momento certo para nos caçar. Mas eu tinha fé de que Deus não tinha me colocado no caminho de Maria para deixar tudo acabar assim, não depois de tudo que a gente tinha passado juntos. A tempestade podia ser forte, mas nossa determinação era mais forte ainda. A chuva continuava, castigando sem piedade quando ouvi a porta da caminhonete bater. Pelo retrovisor, vi um dos homens descendo e caminhando em direção ao nosso caminhão. Meu coração disparou. Maria, sussurrei, deita no chão atrás do banco, e não faz barulho nenhum. Ela obedeceu rapidamente, encolhendo-se como uma criança assustada. Eu peguei alguns documentos e fingi estar organizando papéis. Quando o homem bateu na janela, abri o vidro apenas um pouco, deixando a chuva entrar. Pois não? Perguntei, tentando parecer irritado por ser incomodado. Desculpa incomodar de novo, disse o da cicatriz, gritando por causa da chuva. Mas você não estaria mentindo para a gente, estaria? Mentindo sobre o quê? Sobre não ter visto a moça. Olhei diretamente nos olhos dele, tentando transmitir a sinceridade que não estava sentindo. Já disse que não vi ninguém. E olha, amigo, não sei que problema vocês têm com essa moça, mas eu só quero chegar no meu destino e ganhar meu dinheiro. Ele ficou me encarando por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Lá atrás, no chão da cabine, eu podia sentir Maria tremendo. Tá bom, ele disse finalmente. Mas se você estiver mentindo, não estou, eu cortei. E agora, se me dá licença, quero tentar dormir um pouco até a chuva passar. Ele se afastou, mas não voltou para a caminhonete.
Ficou parado ali perto, fumando um cigarro debaixo da chuva e me observando. Estava claro que eles desconfiavam de mim. Fechei a janela e sussurrei para Maria: ele ainda está aqui fora. Não se mexe. Minutos se passaram como horas. O homem finalmente voltou para a caminhonete, mas eu sabia que eles não tinham desistido. Estavam apenas esperando o momento certo. Foi quando tive uma ideia arriscada, mas que podia funcionar. Maria, chamei baixinho. Preciso que você confie em mim. O que você vai fazer? Vou fingir que vou consertar o motor. Enquanto isso, você vai sair pela porta do passageiro e se esconder atrás do caminhão. Quando eu der o sinal, você corre para aqueles matos ali atrás. E você? Vou dar um jeito de distraí-los e depois te encontro. Carlão, é muito perigoso. Mais perigoso é ficar aqui esperando eles descobrirem que você está na cabine. Maria respirou fundo, juntando coragem. Que sinal você vai dar? Vou buzinar 3 vezes. Aí você corre pro mato e fica escondida até eu ir te buscar. Abri a porta do motorista e desci na chuva, fazendo muito barulho propositalmente. Levantei o capô e comecei a mexer no motor, batendo com a chave inglesa e resmungando alto. Pelo canto do olho, vi Maria saindo pela porta do passageiro e se escondendo atrás do caminhão. Meu coração estava disparado, mas até ali o plano estava funcionando. Continuei fingindo que tentava consertar o motor por mais alguns minutos. Então, quando vi que os homens na caminhonete estavam distraídos, voltei para a cabine e buzinei 3 vezes. Vi Maria correndo em direção aos matos. Ela estava quase chegando quando um raio iluminou o céu e um dos homens a viu. Ali, gritou da cicatriz. A moça está ali. Meu sangue gelou. O plano tinha dado errado. Os 2 homens saíram, correndo da caminhonete em direção ao mato onde Maria tinha se escondido. Eu não podia deixá-la sozinha com aqueles bandidos. Peguei a chave inglesa e corri atrás deles, mas eles já tinham chegado perto de onde Maria estava. Ouvi ela gritando: me solta, me solta. Quando cheguei, o maior estava segurando Maria pelo braço, enquanto da cicatriz apontava a arma para ela. Acharam que iam nos enganar? Disse o da cicatriz, com um sorriso cruel. Parada aí, caminhoneiro, ou ela leva um tiro. Parei, mas não larguei a chave inglesa. Deixa ela em paz, eu disse, tentando manter a voz calma. Ela não fez nada para vocês. Não fez nada? Riu o maior. Ela fugiu do patrão. Isso é roubo. Pessoa não é propriedade de ninguém. É sim, quando alguém paga por ela, disse o da cicatriz. E o patrão pagou bem caro. Maria me olhava com desespero, as lágrimas se misturando com a chuva no rosto. Carlão, me perdoa, ela disse, soluçando. Não queria que você se metesse nisso. Não tem nada para perdoar, eu respondi, sem tirar os olhos dos bandidos. Foi nesse momento que aconteceu algo que mudou tudo. Um raio caiu bem perto de nós, tão perto que sentimos o chão tremer. O barulho foi ensurdecedor e a claridade nos cegou por alguns segundos. Na confusão, Maria conseguiu se soltar e correu na minha direção. O homem da cicatriz tentou atirar, mas estava zonzo por causa do raio. O tiro saiu alto, não acertou ninguém. Corre! Gritei para Maria, e saímos correndo de volta para o caminhão. Atrás de nós, ouvia os gritos dos homens tentando nos alcançar. Chegamos no caminhão, e eu liguei o motor, rezando para ele pegar. Na primeira tentativa, nada. Na segunda, nada. Vai, Carlão! Gritava Maria, olhando pelo retrovisor. Os homens estavam chegando perto. Na terceira tentativa, o motor finalmente pegou. Acelerei com tudo, saindo dali como um louco. As rodas patinavam na lama, mas o caminhão pesado tinha aderência suficiente para sair da borracharia. Conseguimos! Gritou Maria, mas eu sabia que ainda não estava seguro. Pelo retrovisor, vi os faróis da caminhonete nos seguindo. Eles não iam desistir fácil. Segura firme, avisei Maria. Isso aqui vai ser uma corrida. A estrada estava escorregadia e perigosa, mas eu conhecia aquelas curvas como a palma da mão. A vantagem deles era a velocidade, mas a minha era o conhecimento da região. Em vez de continuar na estrada principal, onde eles poderiam nos alcançar facilmente, entrei numa estrada secundária, que eu sabia que dava numa cidade pequena, chamada São Gonçalo do Abaeté. A caminhonete continuou nos seguindo, mas estava tendo dificuldade nas curvas fechadas e nos buracos da estrada de terra.
Meu caminhão, pesado e baixo, se comportava melhor naquele terreno. Eles ainda estão atrás da gente? Perguntei para Maria. Estão, mas mais longe, ela respondeu, olhando pelo retrovisor. Continuei acelerando pela estrada de terra, rezando para não atolar ou bater em algum buraco grande. A chuva estava diminuindo, o que era bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque eu podia ver melhor a estrada. Ruim porque eles também podiam nos ver melhor. Depois de uns 20 minutos de perseguição, cheguei numa bifurcação que eu conhecia. Uma estrada levava para São Gonçalo, a outra para uma fazenda abandonada onde eu já tinha parado outras vezes. Tomei uma decisão arriscada. Em vez de ir para a cidade, onde poderia ter gente para nos ajudar, entrei na estrada da fazenda abandonada. Era uma aposta, mas se desse certo, podíamos nos esconder lá até amanhecer. A estrada da fazenda era ainda pior, cheia de buracos e mato crescido dos dois lados. Mas depois de uns 5 quilômetros, chegamos na casa velha. Estava tudo escuro e abandonado, exatamente como eu esperava. Parei o caminhão atrás da casa, onde não podia ser visto da estrada. Desliguei o motor e ficamos no silêncio, só, ouvindo a chuva que ainda caía, mais fraca agora. Eles nos viram entrar aqui? Perguntou Maria, sussurrando. Não sei, respondi, sincero, mas foi a melhor chance que a gente teve. Esperamos ali, em silêncio, por quase 1 hora. De vez em quando, ouvíamos o barulho de um motor na estrada, mas sempre passava direto. Parecia que tínhamos conseguido despistá-los. Acho que perdemos eles, disse Maria, finalmente. Por enquanto, eu respondi. Mas eles não vão desistir. Vão continuar procurando. E agora, o que a gente faz? Olhei para ela, molhada, cansada, mas ainda confiando em mim para protegê-la. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Agora a gente vai para Brasília, eu disse. Lá tem uma delegacia especializada em crimes contra mulheres. E lá tem gente que pode nos ajudar de verdade. Brasília fica longe? Umas 5 horas daqui. Mas não vamos pela estrada principal. Vou pegar estradas que só caminhoneiro conhece. Maria suspirou, um misto de alívio e cansaço. Carlão, ela disse, pegando minha mão. Obrigada, por tudo, por arriscar sua vida por mim. Não precisa agradecer, eu respondi, apertando a mão dela. Família é assim mesmo, protege um ao outro. Família? É, eu disse, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Se você quiser, claro. Maria começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Eu quero, ela sussurrou. Eu quero muito. E ali, naquela fazenda abandonada, debaixo de chuva, 2 estranhos se tornaram família. Não pelo sangue, mas pelo amor. Não pela obrigação, mas pela escolha. A estrada ainda seria longa, e os perigos ainda não tinham acabado. Mas agora éramos 2. E 2 sempre é melhor que 1, principalmente quando um cuida do outro. A chuva finalmente parou, e as primeiras luzes do amanhecer começaram a aparecer no horizonte. Era hora de seguir viagem. Era hora de buscar justiça. Era hora de recomeçar. O sol estava nascendo quando saímos da fazenda abandonada. Eu tinha dado uma olhada no motor do caminhão e conseguido consertar a maior parte dos problemas causados pela chuva. Não estava perfeito, mas dava para chegar. Em Brasília, Maria estava mais calma, mas eu via nos olhos dela que o medo ainda estava lá. Não era para menos. Aqueles homens não iam desistir fácil, e a gente sabia disso. Carlão, ela disse, quando estávamos voltando para a estrada. E se eles estiverem esperando a gente na estrada principal, por isso não vamos pela estrada principal, eu respondi. Conheço uns caminhos que só quem roda há muito tempo sabe. Vai demorar mais, mas é mais seguro. Peguei uma estrada vicinal que passava por fazendas e pequenos povoados. Era um caminho mais longo, mas eu sabia que dificilmente nos encontrariam por ali. O dia estava claro agora, e pela primeira vez desde que tudo começou, consegui ver Maria direito à luz do sol. Ela era mais nova do que eu tinha pensado inicialmente. Devia ter uns 21, 22 anos. O rosto tinha traços delicados, mas marcado pelo sofrimento. Os olhos, que tinham estado vazios de esperança na noite anterior, agora brilhavam com uma luz diferente. Como você se sente? Perguntei. Diferente, ela respondeu, pensativa. É estranho. Pela primeira vez na vida, sinto que alguém se importa comigo de verdade.
E como é essa sensação? É boa. Ela sorriu, um sorriso tímido mas genuíno. Mas também me dá medo. Medo de quê? Medo de perder. Nunca tive nada bom na vida, então nunca tive medo de perder. Agora eu tenho. Entendi perfeitamente o que ela queria dizer. Depois que perdi a Clara, eu também senti esse medo de me apegar a alguém novamente. Maria, eu disse, quero que você saiba uma coisa. Não importa o que aconteça a partir de agora, você sempre vai ter um lugar na minha vida. Mesmo que a gente se separe por algum motivo, você sempre vai poder contar comigo. Promete? Prometo. Rodamos em silêncio por algumas horas, passando por paisagens típicas do Cerrado brasileiro. Fazendas de gado, plantações de soja, pequenas cidades que pareciam paradas no tempo. Era o Brasil profundo, aquele que a maioria das pessoas só vê de longe. Paramos numa cidadezinha chamada Formosa para abastecer e comer alguma coisa. Era uma cidade pequena, mas tinha movimento suficiente para nos sentirmos seguros. Enquanto o frentista abastecia o caminhão, eu e Maria entramos no restaurante do posto. Era um lugar simples, com aquelas mesas de fórmica e cardápio escrito à mão numa folha plastificada. O que você quer comer? Perguntei. Qualquer coisa, ela respondeu. Faz tempo que não como uma refeição de verdade. Pedimos 2 pratos feitos: arroz, feijão, carne e salada. Comida simples, mas gostosa. Maria comeu como se não visse comida há dias, e eu percebi que provavelmente era verdade. Quando foi a última vez que você comeu direito? Perguntei. Antes de ser vendida, ela respondeu, baixando os olhos. Meus pais mal me davam comida nesses últimos dias. Diziam que eu tinha que me acostumar com a ideia de que não dependia mais deles. Mais uma vez, senti raiva daquela família desgraçada. Como é que uns pais fazem uma coisa dessas com a própria filha? Maria, eu disse, quero que você me faça uma promessa. Qual? Promete que nunca mais vai deixar ninguém te tratar mal, não importa quem seja. Mas e se eu não tiver escolha? Você sempre tem escolha, eu disse, firmemente. Talvez não seja fácil, talvez doa, mas você sempre tem. E agora você não está mais sozinha para fazer essas escolhas. Ela assentiu, mas eu via que ainda estava processando a ideia de ter controle sobre a própria vida. Depois de comer, voltamos para o caminhão. Faltavam ainda umas 3 horas para chegar em Brasília, mas eu estava confiante de que conseguiríamos chegar lá sem problemas. Foi quando meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia, mas atendia mesmo assim. Podia ser da empresa, algum problema com a carga. Alô, João Carlos? Disse uma voz que me gelou o sangue. Era o vaqueiro. Quem quer saber? Você sabe muito bem quem é. E sabe também o que eu quero. Maria me olhou, percebendo pela minha expressão que algo estava errado. Não sei do que você está falando, eu disse, tentando manter a calma. Não se faça de idiota comigo, caminhoneiro. Meus homens te viram fugindo com a minha propriedade. Essa moça não é propriedade de ninguém. É sim, eu paguei por ela. E quero ela de volta. Vai ter que se conformar então, porque não vai ter ela de volta. Ouvi ele respirar fundo do outro lado da linha, claramente tentando controlar a raiva. Escuta bem, João Carlos, ele disse, e o fato de ele saber meu nome completo me assustou. Eu sei quem você é, sei onde você mora, sei onde você trabalha. Se você não devolver o que é meu, vou fazer sua vida virar um inferno. Pode ameaçar o quanto quiser, eu respondi, surpreso com minha própria coragem. Não vou entregar ela para você, mesmo sabendo que posso acabar com sua vida? Mesmo assim, houve um silêncio longo do outro lado da linha. Você está cometendo um erro muito grande, ele disse, finalmente. Mas se é assim que você quer, é assim que vai ser. Só não diga que não avisei. E desligou. Minha mão estava tremendo quando guardei o celular. Maria me olhava com os olhos arregalados. Era ele, não era? Era. O que ele queria? Você de volta. E me ameaçou. Maria ficou pálida. Carlão, você ainda pode me entregar para ele, ela disse, a voz tremula. Não quero que você sofra por minha causa. Maria, me olha, eu disse, virando para encará-la. Olha bem para mim. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não vou te entregar para esse desgraçado. Não importa o que ele faça comigo. Entendeu? Mas, não tem mas. A decisão está tomada. Agora vamos chegar em Brasília e resolver isso de uma vez por todas.
Liguei o motor e saímos dali. Mas agora eu sabia que não era só uma questão de chegar na delegacia. O vaqueiro sabia quem eu era, onde me encontrar. Mesmo depois de resolvermos a situação de Maria, eu ainda teria que lidar com as consequências de ter enfrentado um homem poderoso. Mas não me arrependi nem por um segundo. Olhei para Maria, que agora dormia encostada na janela, e soube que tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez em 2 anos, eu tinha um propósito na vida que valia a pena. Clara, sussurrei, olhando para o céu através do para-brisa. Acho que entendi o que você sempre quis dizer sobre pessoas que Deus coloca no nosso caminho. O sol estava alto agora, e a estrada se estendia à nossa frente, levando-nos em direção à capital federal, em direção à justiça, em direção a um novo começo. Mas eu sabia que ainda teríamos que enfrentar mais desafios antes de tudo acabar. O vaqueiro não era o tipo de homem que desiste fácil, e homens como ele costumam ter amigos influentes, dinheiro para comprar favores, poder para tornar a vida de pessoas simples, como eu, um verdadeiro inferno. Mas uma coisa eu sabia com certeza: não importava o que viesse pela frente, eu ia proteger Maria, porque agora ela era minha família. E família a gente protege, mesmo que custe tudo. Acelerei um pouco mais, ansioso para chegar logo em Brasília. Quanto mais rápido chegássemos na delegacia, mais rápido Maria estaria oficialmente protegida pela lei. E mais rápido essa história toda poderia ter um final que ela merecia. Um final onde o bem vence o mal, onde a justiça prevalece, onde uma moça que nunca conheceu o amor finalmente encontra uma família de verdade. Faltavam só 2 horas para Brasília. 2 horas para a mudança nossas vidas para sempre. Brasília apareceu no horizonte como uma promessa de justiça. Era meio-dia quando entramos na capital federal, e o movimento da cidade grande contrastava com a solidão das estradas que tínhamos percorrido. Maria estava acordada agora, olhando pela janela com uma mistura de nervosismo e esperança. É aqui que tudo vai se resolver? Ela perguntou. É aqui que vai começar a se resolver, eu corrigi. A partir de hoje, você não vai ser mais uma vítima. Vai ser uma sobrevivente. Encontrei a delegacia especializada no atendimento à mulher sem muita dificuldade. Era um prédio moderno, com uma placa grande na frente. Estacionei o caminhão e respirei fundo. Pronta? Perguntei. Estou, ela respondeu, mas eu podia ver que estava tremendo. Vou estar do seu lado o tempo todo, eu prometi. Você não vai enfrentar isso sozinha. Descemos do caminhão e caminhamos até a entrada da delegacia. Maria segurava meu braço com força, como se eu fosse sua âncora num mar de incertezas. A delegada que nos atendeu era uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos, olhos gentis mas firmes. Doutora Coleman, segundo a placa na mesa. Em que posso ajudá-los? Ela perguntou, indicando as cadeiras à sua frente. Esta é Maria da Glória, eu comecei. Ela foi vítima de tráfico de pessoas. A própria família a vendeu para um fazendeiro. A delegada olhou para Maria com atenção especial, e eu vi imediatamente que ela entendia a gravidade da situação. Maria, ela disse, com voz suave. Você está segura agora. Pode me contar o que aconteceu? Durante a próxima hora, Maria contou toda a história. Cada detalhe doloroso, cada humilhação, cada momento de desespero. Eu segurava a mão dela o tempo todo, sentindo suas lágrimas caírem, enquanto revivia o pesadelo. A delegada fazia anotações cuidadosas, fazendo perguntas específicas, construindo um caso sólido. Quando Maria terminou, ela se virou para mim. E o senhor? Como se envolveu nisso? Contei minha parte da história, como encontrei Maria sendo levada pelo vaqueiro, como decidi intervir, a perseguição, a fuga. O senhor salvou a vida desta jovem, disse doutora Coleman. Sabe disso, não sabe? Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Infelizmente, nem todo mundo faria, ela respondeu, tristemente. Mas o que importa é que vocês estão aqui agora. Ela explicou que o processo seria longo, mas que Maria teria proteção integral durante toda a investigação. O vaqueiro e a família dela seriam presos, mas levaria tempo para reunir todas as evidências. Maria disse à delegada. Você tem algum lugar seguro para ficar durante a investigação? Maria me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de esperança. Ela fica comigo, eu disse, sem hesitar. Se ela quiser. Claro, eu quero, Maria respondeu, quase sussurrando. Muito. Doutora Coleman sorriu pela primeira vez desde que chegamos.
Então vamos providenciar toda a documentação necessária. Maria, você vai precisar de acompanhamento psicológico também. O que você passou deixa marcas profundas. Eu sei, Maria respondeu, mas agora sei que posso me curar. Passamos o resto da tarde na delegacia, preenchendo papéis, prestando depoimentos detalhados, organizando toda a documentação. Quando saímos de lá, o sol já estava se pondo. E agora? Perguntou Maria. Agora vamos para casa, eu respondi. Casa? Minha casa. Nossa casa, se você quiser. No caminho de volta, paramos num shopping. Maria precisava de roupas, de produtos de higiene, de tudo. Enquanto escolhíamos as coisas, ela parecia uma criança descobrindo o mundo. Carlão, ela disse, experimentando um vestido simples mas bonito. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você está fazendo tudo isso por mim? E não me diga que é só por bondade. Tem algo mais? Não tem. Sentei numa cadeira ao lado do provador e pensei na resposta. Você lembra que eu te falei da Clara? Lembro. Ela sempre sonhou em ter uma filha. Dizia que queria ensinar uma menina a ser forte, independente, corajosa. Queria dar todo o amor que tinha acumulado no coração. Maria parou de se olhar no espelho e me olhou diretamente. Quando eu te vi naquela situação, continuei. Foi como se eu ouvisse a voz da Clara me dizendo: João Collins, aí está a filha que a gente sempre quis ter. Não do sangue, mas do coração. E você quer mesmo que eu seja sua filha? Quero, eu respondi, com a voz embargada. Se você quiser ser. Maria começou a chorar, mas era um choro de felicidade pura. Eu sempre sonhei em ter um pai de verdade, ela disse. Alguém que me protegesse, que se importasse comigo, que me amasse sem querer nada em troca. Então somos dois órfãos que se encontraram, eu disse, sorrindo através das lágrimas. Voltamos para Goiás no dia seguinte. Minha casa, que havia sido um túmulo silencioso desde a morte da Clara, voltou a ter vida. Maria se instalou no quarto que Clara sempre disse que seria do nosso filho, se tivéssemos tido um. Os primeiros meses não foram fáceis. Maria teve pesadelos, crises de ansiedade, momentos de depressão profunda. Mas com acompanhamento psicológico e muito amor, ela foi se recuperando aos poucos. Eu a matriculei numa escola para terminar os estudos que a família nunca deixou ela completar. Ela se revelou inteligente, dedicada, como se estivesse recuperando todo o tempo perdido. O vaqueiro e a família dela foram presos depois de 3 meses de investigação. O caso ganhou repercussão nacional, ajudando a conscientizar sobre o tráfico de pessoas no Brasil. Maria decidiu dar depoimentos para a mídia, transformando sua dor em instrumento de mudança. Quero que outras meninas saibam que sempre há esperança, ela disse numa entrevista, e que sempre há pessoas dispostas a ajudar, mesmo que seja um caminhoneiro desconhecido numa estrada escura. 2 anos depois, Maria se formou no ensino médio com as melhores notas da turma. Decidiu estudar direito, para ajudar outras mulheres em situações similares à que ela viveu. No dia da formatura dela, sentado na plateia, senti Clara ao meu lado. Tinha certeza de que ela estava orgulhosa da filha que finalmente tivemos. Pai, Maria me disse depois da cerimônia. Ela tinha começado a me chamar de pai alguns meses após chegarmos em casa. Obrigada por ter parado naquela estrada. Obrigado você por ter me dado um motivo para continuar vivendo. Eu respondi. Hoje, Maria está na universidade. Estuda muito, tem namorado, um rapaz bom que eu aprovei, e planeja ser promotora pública especializada em crimes contra a mulher. Ela se transformou numa jovem forte, confiante, cheia de sonhos. Eu continuo na estrada, mas agora é diferente. Não estou mais fugindo da solidão. Estou indo ao encontro da vida, sabendo que sempre tenho uma casa para voltar, uma filha esperando por mim. De vez em quando passo por aquela estrada onde encontrei Maria, paro alguns minutos e agradeço. Agradeço a Deus por ter me colocado no lugar certo, na hora certa. Agradeço a Clara por ter me preparado para ser pai, mesmo sem termos tido filhos biológicos. E agradeço a própria vida, que às vezes escreve histórias mais bonitas do que qualquer roteiro. Maria hoje sabe que vale muito mais do que 15 mil reais. Sabe que vale o amor incondicional de uma família. Sabe que merece respeito, carinho, dignidade. E sabe que nunca mais estará sozinha. E eu aprendi que família não é só sangue. É escolha, é cuidado,
É amor que cresce no dia a dia, construído nas pequenas coisas. Um abraço depois de um pesadelo, uma conversa na hora do jantar, um sorriso orgulhoso numa formatura. Aprendi que às vezes Deus usa um caminhoneiro simples para realizar milagres. E que às vezes o maior milagre não é salvar alguém, é ser salvo por alguém. Minha vida mudou completamente naquela noite chuvosa. Eu era um homem perdido na estrada, sem rumo, sem propósito. Hoje sou pai de uma jovem extraordinária que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. E sempre que alguém me pergunta se eu me arrependo de ter me metido naquela história, eu respondo com um sorriso: me arrependo. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Porque às vezes, no meio da escuridão de uma estrada perdida, Deus coloca alguém no nosso caminho. Não para nós salvarmos, mas para sermos salvos.